Oi, continuação da minha aventura a Esquilo. Eu sou Ataíde, na verdade, jovem Ataíde. E nos últimos dias eu estou me aventurando numa das maiores cidades do meu país, a cidade da Beira. No último vídeo eu fui conhecer o lugar que vende o melhor pão com bajia que já provei, o Esquilo. E eu realmente gostei da experiência, mas eu não apenas queria comer o pão com bajia do Esquilo. Eu tinha outro motivo que era finalmente poder assistir de perto a batalha de rima vulgo Baras na Street. Infelizmente nesse dia que eu fui para Esquilo, eles não estavam lá. E eu fiquei super desmotivado comendo meu pão com bajia. Mas eu não desisti. Eu sabia que em algum momento eu finalmente iria ver de perto o famoso Baras na Street. Foi aí que depois de algumas informações eu cheguei na Baras na Street. Agora eu tô na Baras na Street. Eu não posso fazer muito barulho porque já estão a ser um pé. Logo que eu cheguei eu pude perceber que o fluxo de amantes desta atividade é super gigante. Todo mundo estava super atento por enquanto dois gladiadores batalhavam para ver quem era o melhor. E eu finalmente tive a chance de gritar. Eu também gritei.